Cebolinha pode trocar o rubro-negro pelo Cruz Maltino? E Inestrosa pode virar reforço do São Paulo? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. E Everton Cebolinha interessa ao Vasco da Gama. O jogador é um pedido expresso de Renato Gaúcho, que é fã há bastante tempo do atleta de saída no Fla. Vale a lembrança de que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo somente até 31 de dezembro e já cravou que não renovará seu vínculo. Importante contar também que, para não perdê-lo de graça, o Flamengo vai ter a última chance de fazer alguma grana na janela da metade do ano. O jogador comprado por 13 milhões e meio de euros junto ao Benfica. O Flamengo precisou bancar mais 1,5 milhão de euros no início dessa temporada. Qualquer 3, 4 ou até 5 milhões de euros seriam muito bem-vindos para o Flamengo nesse momento. A ideia do Vasco é gastar o mínimo possível, mas entende-se em São Januário que dificilmente o Flamengo vai topar negociar um atleta desse tamanho com um rival. Cebolinha, que tem 22 partidas na atual temporada, 3 gols e 1 assistência. Só 9 jogos no Campeonato Brasileiro, o que lhe permite atuar no restante da Série A. Outra coisa importante, além do Vasco, há uma série de clubes brasileiros interessados no jogador. São Paulo, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro, são clubes que monitoram bem de perto essa situação. Se o Flamengo fizer qualquer aceno em relação à possibilidade de liberação do atleta por cifras inferiores, e a tendência é que o negócio saia. Mesmo com o salário do Cebolinha girando na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Cebolinha caberia no seu time? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Marino Inestrosa pode ser reforço do São Paulo? Essa especulação é das mais antigas, você sabe. O Inestrosa é um atacante colombiano de 23 anos de idade, comprado pelo Vasco no início desse ano por 30 milhões de reais. Ele chegou do Atlético Nacional, onde arrebentava. Com a camisa Cruz Maltina, uma negação. 18 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E o fato de o Inestrosa ter curtido outro dia uma notícia que dizia sobre a possibilidade dele ir para o São Paulo acabou repercutindo extremamente mal entre torcedores do Vasco. Organizados do clube foram até a porta do CT depois de um tropeço em casa e cobraram o Inestrosa, pediram a saída do jogador. Foi aí que a especulação de que ele poderia ir para o São Paulo aumentou. Nos últimos dias também surgiu a notícia de que o Inestrosa interessa ao Atlético Nacional da Colômbia. Seria o retorno do atleta que por lá brilhou. Quero contar que, em relação à chance de Inestrosa pintar no São Paulo, descarte. Ouvi a seguinte frase de um dirigente do São Paulo enquanto eu viajava de São Paulo até Houston. Abre aspas para a fonte, 0 chance de contratarmos o Inestrosa. Pode descartar esse nome, fecha aspas. Com esse descarte, dá para imaginar que Vitor Sá será o único atacante de lado de campo como novidade para o segundo semestre. Já contei para vocês que entre Vitor Sá e São Paulo está tudo certo. O Tricolor só não pode fazer um anúncio porque o atleta tem contrato com o Krasnodar até o fim desse mês e vai se respeitar esse acordo, até porque quem vai bancar os salários do Vitor Sá em junho é o time russo. É verdade ou não é que estão provocando a CBF, estão pressionando para que o Marcos Lamáquia não assuma a SAF do Vasco? Tem ou não tem verdade nisso, ídolo? Eu tenho uma opinião, mas não é informação. Eu acho que é pressão. E tem um grande... Mas tem internamente essa pressão? Isso aí é coisa de Flamengo. Desculpa, quem que saiu vendendo... Por que o Lamáquia não pode comprar o Vasco? No bom sentido. Qual é o impedimento? É uma Leila. O Palmeiras é uma SAF? Ela não é dona do Palmeiras, ela está presidente do Palmeiras. Inclusive daqui a 1 ano e meio sai. Daqui a 1 ano e meio sai. Será que o medo de outros clubes ou do Flamengo é que a Leila, depois de sair do Palmeiras, vire o CEO, vire o cabeça pensante da SAF do Vasco? Aliás, vou deixar uma pergunta para você que está acompanhando a gente. Que tal Leila Pereira de CEO da SAF do Vasco em janeiro de 2028? Você não tem uma caneta para escrever eu apoio? Pô. Hashtag vão ficar borrados. E ó, vai. Porque entende do negócio, né? O Palmeiras é um case. Porque ela entende do negócio. Quem já conviveu com a Leila, quem já conversou com ela, eu tive a oportunidade de conversar várias vezes. Muito centrada, né? Muito centrada. Ô Fábio, sabe aquela pessoa que você está conversando e está pensando lá na frente? E você, eu não sei se você tem essa impressão também, você está aprendendo. Ela está falando assim, caramba, você se orgulha de bater papo. Eu acho que pessoas inteligentes nos acrescentam. Ó, eu vou falar de um cara do Vasco que é meu ídolo. Podem me bater, fica à vontade. Eurico Ângelo de Miranda. O Eurico pensava lá na frente. Com o seu modus operandi diferente. Goste ou não do Eurico. O que ele fez de ruim para o Vasco foi por excesso e não por omissão. Sim. Né? Ele excedeu.
mas ele pensava na frente. Quando todo mundo queria derrubar a federação, o Vasco se juntava com os times pequenos e fazia o campeonato do jeito que o torcedor gostava. É isso, Né? O Flamengo, quando conquista o tricampeonato, o que fez Edmundo Santos Silva? Falou para o Eurico, você vai ser meu representante da federação na CBF. É isso. Quem é daquela época vai se lembrar disso, não tinha pecado nenhum. Então a Leila é, no popular, Da bola. Da bola, um avião. Ídolo, e ela pode trazer o avião dela, inclusive, pro Vasco, não tem problema nenhum. Aliás, já emprestou, inclusive, já alugou pro Vasco. Bom trabalho, cobertura de número... Copa do Mundo. Essa é a nona Copa. Nona Copa do Mundo. E o Heraldo tem 12, Heraldo Leite. Quem é o jornalista hoje aqui que você acompanha de cobertura que tem mais Copas do Mundo? É o Heraldo? Acho que é o Heraldo. Nós temos o nosso Osíris Nadal, que tem 81 anos, né? Vê se o Heraldo Leite, eu trago ele aqui. Por que eu chamei Dá um toque no Heraldo lá, então, pra eu bater o papo. Beijo, ídolo. Beijo. Para começar o vídeo falando sobre a situação do técnico Renato Gaúcho, tá? Situação cada vez mais quente, situação cada vez mais conturbada, né, cara? O Renato, que antes da paralisação para a Copa do Mundo já estava com um clima estranho no vestiário, né? Parece que muitos jogadores do elenco do Vasco não estão satisfeitos com a forma que o Renato vem trabalhando, dando entrevistas, né? Muitas vezes expondo os jogadores do elenco vascaíno, né? Falando ali, né? Algumas coisas que os jogadores não se sentiram confortáveis. Parece que os jogadores, muitos deles ali, chegaram até a passar essa informação para a diretoria do Vasco. E aí, além disso, né? Ontem, a diretoria do Grêmio procurou o Renato Gaúcho, né? Houve ali uma ligação, houve uma conversa por parte da diretoria, do presidente do Grêmio, para saber se o Renato estaria disposto a jogar a toalha no Vasco e assumir o comando gremista. E não para por aí, tá, cara? Antes da paralisação, Renato Gaúcho ele fez uma exigência à diretoria do Vasco. Eu vou falar para vocês, tá? Renato, nesse ponto, tá correto. Tem que exigir mesmo. Ele colocou a diretoria do Vasco na parede e falou: eu quero continuar, mas eu preciso de contratações. Desde que o Renato chegou ao Vasco, ele sempre falou: o elenco do Vasco é muito pequeno, com poucos jogadores e poucas opções. E aí o Renato sempre deixou claro que ele queria um elenco maior, com mais atletas, e ele fez essa cobrança à diretoria agora, né, antes da paralisação para a Copa do Mundo. Só que a grande questão é, já se passaram quase 2 semanas, até agora o Vasco não fechou nenhuma contratação, muito pelo contrário, né, o Vasco está muito mais próximo de perder jogadores, né, de negociar atletas como Marino Inestrosa, Lucas Piton, Nuno Moreira, Tietê, do que de contratar atletas. Isso aí tá deixando o Renato já de cabelo em pé, já tá deixando o Renato, né, muito preocupado, porque se ele queria pelo menos ali 6 contratações, se o Vasco perder 4 jogadores, já vai subir para 10º o número de jogadores que o Vasco deveria contratar. Então a situação está muito, muito quente aí nesse momento. O clima não é um clima agradável, é um clima de tensão. E como eu falei, Renato Gaúcho pode jogar a toalha, pode pedir para sair a qualquer momento. Vai colocar ainda mais pressão na atual situação da diretoria, que vai ter que correr não somente atrás de reforços, mas também atrás de um novo treinador, que a gente sabe, né, tem alguns nomes aí no mercado, Vojvoda, Crespo, mas essa situação realmente não está muito interessante nesse momento dentro do Vasco. O Renato, por exemplo, pediu aí Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, foi um pedido do Renato. A diretoria foi lá, conversou, mas deixou para lá. Não quis insistir na contratação do Everton Cebolinha. O Renato insistiu que ele precisa de 2 zagueiros. Parece que a diretoria do Vasco está insistindo, só quer contratar um zagueiro. Então, cara, tudo isso aí tá gerando realmente um desconforto muito grande. E o Vasco fez proposta pelo atacante nigeriano Abraham Marcos, jogador de 26 anos de idade que defende o Estrela Amadora. Informação divulgada pelo jornal A Bola dá conta de que o Estrela Amadora recusou a primeira oferta do Vasco. A operação ainda apresenta cifras distantes daquela que o Estrela Amadora entende ser necessário para que o negócio avance. O Vasco, através do Admar Lopes, executivo de futebol português, observa o Abraham Marcos desde a janela de janeiro. Na oportunidade não apresentou proposta, agora com oferta oficial que ainda não foi suficiente. A temporada do Marcos
com a camisa do Estrela Amadora de 31 partidas, 5 gols e 6 assistências, atacante que pode jogar pela ponta direita ou ponta esquerda. A operação vai precisar girar em valores acima dos 4 milhões de euros. Só para completar, registrar que o Abraham Marcos tem contrato com o Estrela Amadora até 2028 e também está na mira de clubes europeus, o que pode dificultar a situação cruzmaltina. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!